Está no ar mais um programa em pauta e hoje o nosso convidado é o vereador Guilherme Teixeira, ele que está no seu primeiro ano aqui no Legislativo Campineiro. E até o dia desta gravação, o vereador protocolou 182 indicações, 30 requerimentos, 8 projetos de lei ordinária e um projeto de lei complementar. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade, de poder vir aqui no Em Pauta falar mais sobre o seu trabalho. Para a gente começar, queria que o senhor avaliasse um pouco esse seu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Campinas. Bom, primeiro agradecer, a oportunidade de estar participando, falando um pouquinho daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos trabalhado. Na verdade, é o primeiro mandato, mas ainda são 6 meses, Então a gente está ainda se adaptando ao legislativo, na função legislativa, hoje ocupando a primeira secretaria da mesa diretora, o que me dá uma alegria, uma satisfação muito grande, e agradecer os meus pares que confiaram essa função a mim. E estamos à disposição da população sempre, tentando um diálogo profundo com a sociedade, em busca de soluções para temas que são redundantes na sociedade, temas que precisam ser de alguma maneira trabalhados, sendo a voz daqueles que às vezes não conseguem ser ouvidos em determinados momentos. O senhor falou que está compondo a mesa diretora como primeiro secretário. Como que o senhor avalia essa sua função nesse seu primeiro mandato? É uma função muito importante, é uma função para mim que dá um peso muito grande, porque nós representamos um legislativo de mais de 200 anos. São mais de 250 anos de história do Legislativo Campineiro. Então é uma função que ela remete também a um peso muito grande. Então é uma responsabilidade, é um desafio, e nós estamos sempre na discussão, na interlocução com os demais membros da Câmara. Vereador, o seu trabalho, as suas demandas são mais voltadas para as políticas públicas para a vida, a família e também para a educação, Exatamente, nós temos um foco muito voltado para essa área, tanto da educação, quanto da família, quanto da vida. Nós acreditamos muito, nosso mandato é muito focado nisso, porque nós acreditamos que essa é a base de uma sociedade saudável. Vereador, agora vamos falar sobre os seus projetos, A gente tem um aqui que dispõe sobre a utilização da tecnologia de inteligência artificial no âmbito da administração municipal. Isso, protocolamos esse projeto porque é uma questão que é iminente nas nossas vidas, não tem mais volta, não tem mais retorno, e são ferramentas, tecnologias que vão ser adotadas no nosso município, que vão ser adotadas na nossa vida secular e também no nosso âmbito de trabalho. E é interessante porque eu fiz também um requerimento para a prefeitura e a resposta deles foi que estão começando a ser utilizada a tecnologia em algumas áreas para a formulação de algumas planilhas ou questionários. Então, quer dizer, o ambiente público já está trabalhando com isso. E agora, recentemente, o governo do estado de São Paulo, não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, eles colocaram um programa de IA para corrigir as tarefas de casa dos estudantes da rede estadual de ensino. Então aí você vai vendo a proporção que a IA vai tomando na nossa vida. E o objetivo do projeto, em primeiro momento aqui no município de Campinas, é deixar claro para o cidadão onde está sendo utilizado a inteligência artificial para elaborar algo, seja uma imagem, seja um texto, seja até mesmo como a questão do governo do estado de São Paulo está colocando essa ferramenta para corrigir os trabalhos escolares. Porque tendo a clareza para o cidadão é mais fácil ele lidar, ele pode até questionar, poxa, você corrigiu a minha tarefa, com base nisso deu errado, mas olha o livro, porque a inteligência artificial ainda tem algumas falhas. Então eu acho que é oportuno que a administração pública se utilize da ferramenta, mas que deixe claro ao cidadão onde, por quê e como está usando. Porque a inteligência artificial, como o senhor falou, está cada vez mais presente na nossa realidade, na nossa atualidade, vereador? Hoje você vê avatares sendo criados, programas teve recentemente até um comediante que fez um programa com um personagem fictício, colocou lá e todo mundo começou a acreditar, será que esse programa existe? Então a inteligência artificial está vindo de uma maneira muito forte. Então, é questão do cidadão saber e ter o conhecimento de onde ela está sendo utilizada,
faz parte de uma transparência também governamental. Eu acho que é importante isso. Vereador, outro projeto seu garante a prioridade de atendimento psicossocial no Sistema Municipal de Saúde de Campinas às mães atípicas que se dedicam integralmente ao cuidado dos filhos com transtorno do espectro autista. Olha, esse projeto é muito interessante porque ele nasce através de uma homenagem que nós fizemos a 2 médicos profissionais da área de saúde daqui de Campinas, a doutora Flávia, pediatra, e também ao doutor Lucas, pediatra da rede municipal, trabalha na rede Marugatti. É um projeto que ele nasce de um convite, de um convívio com famílias que tem algum familiar, algum membro com ou T21, né, que é a trissomia 21, ou tem o autismo, espectro autismo. O que acontece? Essas famílias, essas mães, eles se dedicam praticamente 100% do seu tempo. E depende do nível que tem de dependência, que é o nível de comprometimento, elas acabam não tendo um momento para elas. Em uma visita que eu fiz ao Prateia, que é uma instituição ali na Unicamp, onde eles desenvolvem toda uma questão de aperfeiçoamento da área de saúde, da área de educação, com a família também, fazem os laudos também, é uma instituição renomada no Brasil como um todo, é uma instituição que nasce de uma verba parlamentar também, de um deputado do meu partido, que é o deputado Paulo Freire, que destinou mais de 6 milhões de reais para o funcionamento daquela entidade, e ali a gente começou a conviver com a realidade daquelas famílias. Porque só quem está presente ali no entorno conhece bem, né? Porque o pessoal fala assim, não deve ser muita coisa, mas só quem está ali realmente sabe o que é essa vivência, né, vereador? Sim, é só o dia a dia, é só quem vive que sabe. Então ali a gente teve relatos da enfermeira que estava lá no Prateia relatando que muitas mães às vezes não conseguem se cuidar de simples atos de fazer unha, porque seu autocuidado. É o seu autocuidado. Então isso sobrecarrega mentalmente, não tem como, é desgastante, é uma tarefa árdua que elas carregam. Elas precisam ser ouvidas. Então emocionalmente eu acho que ter um amparo do poder público é importante. E elas terem uma prioridade, porque existe o amparo, né, da questão psicológica na cidade de Campinas, mas ter o amparo na questão de uma prioridade de atendimento eu acho importante. Por que a prioridade do atendimento? Muito simples. Ela não tem um horário na agenda dela que ela pode falar, vou até lá para me atender, para me constar. Não, porque ela está cuidando do filho dela. Então, às vezes, até coloquei no projeto que pode ser até remotamente. E essa questão do remoto veio até numa questão da própria visita que eu fiz ao Prateia. Porque lá a enfermeira ela faz, às vezes, a videochamada para poder conversar com as mães, para poder ajudar na forma que ela consegue ali psicologicamente elas, né? Vereador, um outro projeto seu de lei ordinária, o 137, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de curso de capacitação aos profissionais da saúde e educação atuantes nos equipamentos de ensino e de saúde no município de Campinas para atendimento e inclusão das crianças com TEA e portadores da trissomia dos cromossomos 21, T21 e da outras providências. Mesma intenção, foi também através de um grupo de família, que chama Família T21, acho que é interessante vocês acessarem a página deles no Instagram, que é Família T21, que é uma organização de famílias, de mães, que tem filhos com T21, e elas se organizam e disponibilizam informações para outras mães. E elas têm essa questão de... existe um preconceito velado. Então, às vezes, elas ligam para a escola e falam assim, eu queria matrícula. Ah, não, tudo bem, pode vir aqui conhecer a escola. Chega lá, olha para a criança, então, a última vaga foi preenchida. Então, assim, precisa lidar com esse assunto. A gente precisa conversar sobre esse assunto de uma forma muito clara, muito ampla. A gente precisa lidar com essas questões que ficaram paradas, adormecidas no tempo e incluir essas famílias, incluir essas crianças realmente, literalmente, na sociedade. A gente consegue fazer isso, a gente pode fazer isso. Outro projeto do senhor que chama atenção, vereador, é sobre o envio de notificações de alerta aos munícipes
sobre a ação da coleta domiciliar seletiva e o catatreco no município de Campinas. Sim, esse daí, a intenção dele é muito simples. A gente está vivendo, sempre vivemos, na verdade, né? Todo ano existe uma pandemia da dengue, né? E o mosquito ele se prolifera em meio a entulhos, em meio a objetos deixados em calçadas. E se você olhar, como a gente estava falando sobre Iaiá, por exemplo, a gente vê hoje o governo do estado de São Paulo com alerta meteorológico, que ele consegue disparar de acordo com o CEP, da localidade que está o seu aparelho. Se nós conseguirmos colocar isso em implementação também para esse tipo de serviço, eu acho que é muito proveitoso. Na verdade, eu tenho certeza que será muito proveitoso, porque a pessoa consegue se programar para que aquela coleta seja executada. Hoje existe um planejamento para isso, o município disponibiliza, mas acredito que 90% dos cidadãos não têm acesso, que é na rede da própria prefeitura, no site da prefeitura, tem lá o cronograma que vai passar o catatreco em tal data, naquele bairro específico. Mas se a pessoa receber um alerta e falar, olha, nós vamos passar na rua tal, ela pode não ter acessado o site, mas ela tem a informação. E ao invés de ela descartar esse resíduo num local inadequado, ela vai descartar esse resíduo na frente da casa dela ali, onde o catatreco vai passar, vai pegar. E, mais importante ainda, ela não precisa estar na casa dela. Porque o catatreco, literalmente, é você deixar na calçada e a prefeitura faz a coleta e a destinação correta do resíduo. Então, isso pode ajudar em muito, contribuir muito na nossa cidade na questão do descarte ilegal de resíduos sólidos. Tem muitos locais, tem muitos pontos ilegais. A cidade tem 16 ecopontos. Já pedimos um estudo para ver se amplia esses ecopontos. Mas é uma solução que pode, de repente, uma integração entre o governo do estado, entre a Prefeitura Municipal de Campinas, pode interagir com essa ferramenta e aí disponibilizar esse serviço para a população. E aí talvez até a demanda do ecoponto seja suprimida, tendo em vista que a pessoa sabe e deixa o resíduo dela já na frente da casa dela. Como é a questão da coleta seletiva nos bairros, a pessoa já deixa ali. Naquele determinado dia ela sabe que vai ter coleta de recicláveis, então ela deixa naquele dia o reciclável. Quando tem a coleta de lixo comum, ela também já sabe o dia que vai passar o lixo, ela já deixa também o lixo dela separado ali. Então é essa função que nós pretendemos com esse projeto, de ter um aviso, um alerta para a pessoa que não tem acesso ao site da prefeitura. Até para você chegar no ambiente onde fala do catatreco, não é tão simples, são vários passos que você tem que seguir no site da prefeitura. E isso simplificaria a informação ao cidadão. Esse projeto facilitaria, né? Esse caminho, né? Facilitaria em muito, né? Porque você estaria com... Quem hoje não tem um celular na mão e que não recebe um SMS de um alerta? Então, você tendo um alerta ali, você tendo uma informação... Hoje a prefeitura já usa, inclusive, na área da saúde, o aplicativo lá da ANA, né? Que ela lembra a pessoa da consulta médica, até como um mecanismo de evitar faltas para ser preenchida aquela vaga, para não acarretar num processo de superlotação, de procura, de filas e etc. Então, quer dizer, já existe algo semelhante, entendeu? Então, daria para dispor alguma coisa nesse processo. Vereador, um outro projeto seu é o 184, que dispõe aqui no município sobre o sepultamento digno de nascituros e de natimortos. Sim, esse daí é um outro projeto também, que a gente, conversando com enfermeiros, com pessoas da área da saúde, tem um determinado peso de um feto onde não necessariamente ele precisa ser sepultado. Tá? Abaixo de 500 gramas ele não precisa ser sepultado. E o que acontece com isso? Ele simplesmente pode ser descartado como um resíduo biológico. Então, eu acredito na vida. E a vida desde a sua concepção. E como eu acredito na vida desde a sua concepção, ter um sepultamento digno também é importante. Faz parte. Então, se a vida foi concebida, a família precisa ser orientada. E a família em luto, você sabe que é difícil. Todos sabemos, todo mundo já passou por um luto familiar, acredito eu. E quando você está no momento de luto, você não pensa, você não tem essas informações.
E a pessoa tem que ter esse direito. Inclusive, o governo federal sancionou agora recentemente uma lei para auxílio psicológico a essas mães que têm até mesmo a separação de leito na maternidade, porque também acontecia isso nos leitos. Então, qual foi a demanda que chegou para mim? Poxa, quando a gente tem um parto no SUS, então tem 2 leitos. Uma mãe está lá com um bebê que sonhou, e a outra está no leito ao lado, chorando o luto, a dor, a perda de um filho. Isso não é digno, isso não é legal, nem para quem está feliz e nem para quem está triste. E o governo federal já editou uma lei agora que já separa essa questão, já dá um atendimento mais qualificado, mas no município de Campinas ainda fica a questão de, você tem o direito de ter um sepultamento do seu filho, um sepultamento digno. Então o cartório vai registrar, você pode colocar e você pode sepultar o seu filho. Ter dignidade. Acho que isso também faz parte também do luto para a mãe, né? E para a família. Porque como o senhor falou, né, vereador, é um momento muito difícil, né, para a mãe que sonhava em ter uma criança, né, um bebê e perder assim, né? Porque a mulher, ela já, na gestação, ela já está idealizando, ela já está sonhando. Então, quando vem a questão de ser, vai ser um menino, ela já está planejando o futuro dele. As famílias, elas se movem para montar o quartinho, para comprar um enxoval. Então, há um desejo, há um sonho. E isso acaba frustrando quando há perda. Seja por aborto espontâneo, ou qualquer outro problema de saúde que tenha ocorrido durante, mas a gente precisa tratar isso. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre um problema que aflige famílias da cidade de Campinas. A gente precisa falar sobre assuntos que talvez possam ser delicados, mas nós precisamos enfrentá-los. Vereador, um outro projeto seu que dispõe sobre a política de alimentação escolar que fica instituída no ente do município de Campinas, a Política Municipal Permanente de Prevenção à Obesidade Infantil e Promoção da Saúde Nutricional nas Escolas Públicas, com o objetivo de consolidar, ampliar e fortalecer ações integradas voltadas à melhoria da alimentação e incentivo à atividade física para as crianças. Esse é outro projeto também que nasce de uma escuta também da sociedade, de profissionais da área da educação. Existe um programa na cidade de Campinas e ele é um programa multidisciplinar. Então ele é um programa que ele abrange a Secretaria de Saúde, ele abrange a Secretaria de Educação e outras secretarias afins que tenham a ver com a questão de alimentação. E o que ocorre? Isso é um programa, não é uma política pública implementada. Então qual que é a intenção do projeto? É uma modificação já de uma lei que existe, acrescentando alguns artigos, onde faz com que esses programas passem a ser políticas públicas. E aí você consegue abranger de uma maneira mais efetiva aquelas crianças. Hoje a gente vê muita procura por medicamentos. Nós adultos estamos procurando as canetinhas milagrosas, né? E a gente pode evitar isso se a gente ensinar, se a gente educar e se a gente estiver perto e promovendo uma alimentação saudável dentro das nossas escolas, com outros programas e outras atividades afim junto com a alimentação. Porque hoje em dia, cada vez mais a gente vê várias crianças com obesidade infantil, né, vereador? Sim, a obesidade infantil tem aumentado, a obesidade do adulto também tem aumentado, nós temos tido um sedentarismo devido às funções, né? Outras profissões têm chego mais à nossa atualidade e algumas profissões elas já não demandam mais aquela atividade física, aquele esforço físico que a gente tinha que, vamos caminhar, vamos fazer, então a pessoa precisa ter, às vezes, uma ajuda, né? Vereador, um outro projeto seu, 180, dispõe sobre a realização de intervalo bíblico nas instituições de ensino do município. Esse é um projeto que ele nasce para disciplinar o que é esse intervalo bíblico. Por quê? Existe muita ação de influenciadores, de pessoas que estão indo em escolas no intervalo e têm feito atividades religiosas. A manifestação espontânea da religiosidade da pessoa, eu não sou contra, eu acho que tem que ter. Mas nós precisamos disciplinar quem pode entrar ou não e fazer isso dentro. Se for espontâneo dos alunos, de determinada religião,
se encontrarem naquele momento, eles fizerem um devocional da fé deles, legal, válido, seguimos em frente. Se for um momento onde alguém adentrou a escola para fazer algo de uma religião determinada, específica, aí já não é legal, porque daí você já vai ter uma interferência religiosa na fé das crianças que estão ali. Então, para disciplinar essa questão que está vindo muito forte em São Paulo e outros estados, vocês podem acompanhar na rede social, tem vários casos desses de influenciadores promovendo esse tipo de evento. Eu acredito muito que a espiritualidade ajuda muito as pessoas a serem psicologicamente mais saudáveis. Eu acredito muito na espiritualidade como uma riqueza e algo que transmite para a sociedade coisas boas. Só que nós temos que disciplinar o ambiente escolar. Então hoje já existem os intervalos onde alguns membros de igrejas se reúnem para cantar os seus louvores, para expressar a sua fé. Então é só para disciplinar realmente essa questão e para também não coibir, porque é um exercício da livre expressão, né? Então eles podem estar ali reunidos num canto, eles não estão afetando o intervalo de ninguém, eles estão no seu espaço expressando a sua fé. Vereador, o projeto de lei complementar do senhor que dispõe sobre assentos reservados para uso por gestantes, mulheres com criança de colo, idosos e obesos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, pessoas com deficiência visual e pessoas com TEA, nos veículos de transporte coletivo de passageiros na cidade de Campinas. Esse também é outro projeto que nasce também com as famílias, e ele ficou para mim mais explícito no momento que eu vi uma reportagem. Na verdade não foi uma reportagem, foi um recorte de uma pessoa que publicou numa rede social, e não foi em Campinas, tá? Deixa bem claro, foi numa outra cidade, onde um pai estava com uma criança no colo, em pé no ônibus. Pela imagem, provavelmente ele estava levando a criança na escola, porque ele tinha uma mochilinha junto, e as pessoas estavam todas sentadas. Então o que acontece hoje no transporte público? Existe o assento reservado já, e ele vai permanecer. Na verdade, esse projeto também é uma modificação de um projeto já existente. É um complementar, então a gente está colocando alguns artigos ali. E qual que é a intenção dele? É criar uma política de educação, falar sobre o assunto. Então, as empresas que estão responsáveis pelo transporte público de Campinas fazem informativos, de modo que eles alertem sempre a pessoa no cuidado com o coletivo como um todo. Porque, como é uma porcentagem dos assentos que são reservados, muito rapidamente, em horário de pico, principalmente do transporte, ocupado esses assentos. E muitas vezes por pessoas que não deveriam estar sentadas ali. Às vezes até pode ser que estão sentadas pessoas que realmente precisam estar sentadas ali. Mas a questão é comportamental aí no caso. Então, por exemplo, por que não despertar no sentimento do próximo, olhar para o outro que está precisando do assento? Empatia, né, vereador? Uma empatia. Então a ideia por trás desse projeto é que se fomente essa empatia de sentir um pouquinho a dor do outro, porque o pai está com a criança, é um homem, tudo bem, mas está com a criança. E se fosse uma moça, uma mulher, com um filho, com um parente, com uma criança no colo? Então, gerar que não apenas os assentos que já estão destinados sejam ocupados por essas pessoas, mas gerar uma educação para que os outros assentos também possam ser ocupados. Não, aí também nesse projeto a gente deixa bem claro, mantenha o nível, a porcentagem de ocupação dos assentos reservados, apenas educando, fazendo publicidade para a educação, para que os outros assentos também possam ser. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, o assento já está ali, já está sendo ocupado, a parte dele está ali, então eu não vou me mexer daqui, aqui é meu lugar. E às vezes é uma questão de empatia. Vereador, agora falando dos requerimentos, né? O senhor tem 30 requerimentos protocolados nesse seu primeiro mandato. A gente tem um aqui que é sobre... O senhor requer informações sobre o projeto para a obra anti-enchente do bairro São Bernardo. Sim, São Bernardo ali teve um acidente muito grave agora no começo do ano, né? Teve o falecimento de uma moça, de uma jovem ali. E já existe uma obra sendo feita, um piscinão sendo feito na proximidade da Câmara Municipal, inclusive. Está já adiantada, vai ser entregue.
Vão existir outros piscinões também, não só esse daqui, como o de São Bernardo provavelmente é uma área de grande enchente, vai haver alguma coisa para absorção desse volume de água que constantemente tem cada vez mais aumentado, né? E o que acontece? Nós precisamos saber, queremos saber o que está acontecendo, como está, o projeto está ok, não está ok, já está sendo providenciada a licitação, já tem um recurso financeiro para isso, como é que está o cronograma disso daí tudo, por quê? A região onde ocorreu o acidente, que vitimou a jovem, infelizmente, ela já é de alagamento histórico, frequentes. E ali é uma rota que muitos prédios foram erguidos em torno. E ali acabou sendo uma rota muito frequente de bastante carros, bastante veículos. Então, saber e disponibilizar essa informação para os munícipes acho que é importante, principalmente daquela região que utilizam aquele trajeto para ir para casa, para ir para a escola, para o trabalho, que moram ali, que adensou mais aquela região. É mais nessa intenção, esse requerimento. A gente tem um outro aqui também, que o senhor requer informações sobre o projeto de construção de novos centros de saúde no município. Sim, nós temos 68 postos de saúde no município de Campinas. Acabamos, esse requerimento foi anterior até um projeto que nós votamos aqui para a criação de um outro novo posto de saúde, mas nós queremos entender a dinâmica dos postos de saúde. A gente já sabe que Campinas cumpre com o que é determinado pela organização, né, da saúde em relação ao número de atendimento de munícipes por posto de saúde, mas nós temos algumas regiões que são mais distantes da cidade, por exemplo, Village. Nós votamos agora recentemente, inclusive. Existem outras regiões também distantes que precisam de um posto de saúde para melhor atender aquele município no local ali onde ele está. Então a intenção é ver onde mais está programado e como está esse cronograma. Então nós já temos mais 2 que estão previstos, né, de postos de saúde para serem construídos, e nós queremos saber se tem mais algum outro e onde serão essas áreas que serão construídos. Um outro projeto, o 696, vereador. O senhor requer informações sobre a situação do tratamento ao Ciresp em Campinas. Esse é um requerimento que também sai do Prateia, porque todo o serviço que é colocado ali dentro é regulado, o serviço de saúde é regulado pelo governo do estado. E o Ciresp ele regula os serviços ali que são demandados. Então hoje, para a pessoa ter acesso ao Prateia, por exemplo, ela acessa ao posto de saúde primeiro. Do posto de saúde ele é encaminhado ao Prateia através do sistema. Quando ele sai do Prateia, existe uma outra recolocação dele no serviço público. Porque o Prateia ele faz o diagnóstico, ele começa o tratamento, mas ele não perpetua ali. Ele não é uma entidade para ficar, para a criança ter o cuidado ali. Ele é encaminhado para outras entidades. Então, a ideia é entender a regulação de como é feito esse fluxo dentro da prefeitura. Para onde essas crianças que saem do Prateia, elas são encaminhadas depois para dar continuidade ao tratamento delas. Agora vamos para as indicações. O senhor tem 182 indicações, esse é o primeiro mandato. A gente tem uma aqui, vereador, que é o senhor solicita a aplicação de fresado em 2 ruas no Jardim Princesa e também a ampliação ao bairro todo do nivelamento. Lá que eu li o documento, né? Porque lá tem um grande fluxo de carros e vans que deixam as crianças na ONG Bom Pastor. Exatamente. A ONG Bom Pastor, inclusive meu abraço a Kelly, que a mãe dela faleceu recentemente, que foi idealizadora junto com ela lá no Bom Pastor. As vans, ela faz o contraturno da escola. E as vans têm que fazer o trajeto ali. E é uma rua, não é um bairro ainda que está legalizado, está em fase de regularização pela prefeitura, mas existe um grande fluxo de vans escolares que passam ali para deixar as crianças que saem da escola e ficam ali no contraturno, ou que já estão ali e vão para a escola, que os pais deixam ali e depois a van pega para levar para a escola, para a creche. E o que acontece? No momento eleitoral de campanha eu tive na ONG Bom Pastor, e eu pude ver uma situação lá que me incomodou um pouco, porque era um momento de estiagem, não estava chovendo, e a van, em determinado momento, chegou, e aí vem o pó junto, né?
E aquele poeirão, né? E aquele poeirão com as crianças. E aí eu fiquei pensando até mesmo no dia de chuva, né? Como é que não seria a situação daquelas vans passando, porque é um veículo pesado, as crianças têm que adentrar a ONG. Então a ideia dessa indicação é tentar minimizar enquanto não há a legalização do bairro, porque a gente sabe que depois que vem a legalização do bairro, a regularização do bairro, a regularização fundiária, ela permite o asfaltamento, ela permite outros serviços públicos. E enquanto isso não ocorre, é mais para dar essa amenizada no problema deles, e graças a Deus nós conseguimos ser atendidos. Uma outra solicitação, o senhor solicita a instalação de câmeras de segurança nas entradas e saídas do bairro Residencial São José, no bairro Residencial São José, no bairro Ouro Verde. Sim, na verdade é a região do Ouro Verde, ali São José, né? Na verdade eu diria mais que ali é mais perto de Vida Nova, ali do terminal Vida Nova. O Residencial São José, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem apenas duas entradas e saídas, tá? E é um bairro que ele está em determinado ponto ali perto do Marajó, e daria para se colocar câmeras ali para criar um bolsão de segurança para os moradores. Então, se tem furto, alguma coisa, as câmeras conseguiriam pegar e rastrear esse carro durante o trajeto que ele fizer, qualquer caminho que ele fizer ali no entorno, a câmera poderia seguir e ter um desfecho melhor e positivo para alguma ocorrência lá. É um bairro que ele é composto basicamente por residências, não há verticalização no bairro. Então, você colocando essas câmeras, você consegue criar uma sensação de segurança até maior para o cidadão, para o munícipe que reside ali. Vereador, como você falou no começo aqui do programa, né? Nesse seu primeiro ano, o senhor entregou 2 diplomas de mérito médico Dr. Zeferino Vaz, um para a doutora Flávia Pereira Nogueira e outro para o Lucas dos Santos Machado? Exatamente, doutora Flávia e doutor Lucas. São 2 profissionais excepcionais. A gente tem que reconhecer profissionais do nível deles, porque eles se dedicam de uma forma fantástica para a causa do T21. São profissionais que colocaram a sua vida, suas carreiras para isso. São 2 pediatras que se especializaram no T21. Eles são profissionais que eles dão informação contínua para as famílias. Esses nomes eles chegaram a mim através desse grupo de mães da família T21 que propuseram isso, para você ver como é o nível de dedicação deles a essa causa. A doutora Flávia tem um filho, e o doutor Lucas, ele adotou um paciente, o Vitor, que era residente do Hospital Ouro Verde. Ele adotou essa criança no hospital, sabendo de todas as condições que ele tinha. Ele foi capaz de dedicar sua vida a isso. E ele se especializou para isso. Então, a gente precisa reconhecer isso, são pessoas que merecem reconhecimento, a gente tem que honrá-los, sim. São pessoas que vão além do seu juramento profissional. Vereador, a gente chegou ao fim aqui do nosso programa Em Pauta, né? Muito obrigado pela disponibilidade do senhor de vir aqui falar sobre o seu trabalho aqui no Legislativo Campineiro, viu? Eu que agradeço a todos que estão nos assistindo. Deixo aqui para você as nossas redes sociais, Guilherme CPS, que é a abreviação de Campinas. Então, Guilherme Teixeira CPS no Instagram. Nos acompanhe na rede social, lá você vai ter compartilhado algumas informações de nossa cidade, alguns projetos e atividades que nós temos desenvolvido no nosso mandato. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu também agradeço você que está em casa pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo Em Pauta.